Já aconteceu de paciente novo ligar para você pedindo atendimento e perguntar a diferença entre psicoterapia e psicanálise? Bom, isso era para ser uma questão simples e técnica, de resposta relativamente direta, se a gente não estivesse hoje em dia numa situação de conflito na internet sobre as diferenças entre psicanálise e psicoterapia e acusações de toda a ordem, falando que psicanálise é pseudociência, que não funciona e outras coisas mais. É importante que você que está iniciando a formação tenha plena consciência do que isso tudo significa e que esteja em condições de falar em nome da psicanálise, explicar para o seu paciente, né, e principalmente ter bem claro para você na sua prática quais são as diferenças, né, e qual é a grande maior diferença que põe a psicanálise numa prática que você indica ao seu paciente ao invés, por exemplo, de psicoterapia. Eu sou o Dr. Saul, eu sou médico e psicanalista, trabalho com saúde baseada em evidências há mais de 5 anos, mas não aplico isso na minha clínica psicanalítica, porque não é disso que se trata na clínica psicanalítica. E eu vou explicar melhor daqui a pouco. Sou sócio fundador da iniciativa de formação em psicanálise, e a gente tem como missão ajudar você que está iniciando a formação em psicanálise a se tornar de fato um psicanalista bem-sucedido, pessoalmente, profissionalmente e, claro, financeiramente. A diferença entre psicanálise, psicoterapia e psiquiatria. Bom, a psiquiatria, de certa forma, é mais simples, é mais direta para a gente dizer a diferença, porque a psiquiatria é uma especialidade médica e consiste em verificar o que acontece com o paciente, fechar um diagnóstico a partir de sinais e sintomas, que geralmente são agrupados em síndromes, e a partir desse diagnóstico, tratar o paciente, principalmente com medicação. Essa é a psiquiatria clássica que costuma acontecer em todo o Brasil, em todo o mundo. Bom, a psicoterapia e a psicanálise é onde nós temos, hoje em dia, uma maior questão, inclusive uma batalha na internet, como eu já falei no começo do vídeo. Bom, o que você precisa saber a respeito disso? Dentro dessa batalha, a gente tem bastante gente, bastante cientista falando que a psicanálise é pseudociência, que ela não funciona. Nesse ponto, eu preciso falar de uma parte da minha formação pessoal, da minha formação profissional, que eu não costumo trazer muito aqui, para não confundir as pessoas sobre o que realmente é importante na formação analítica, mas que é muito importante para fazer esse vídeo. Eu sou médico e trabalho com saúde baseada em evidências, num núcleo de evidências, num grupo de pesquisa, que busca evidências científicas para tomada de decisão, tanto na clínica quanto na gestão pública de saúde. Então, eu já tenho aí mais de 5 anos que eu trabalho nessa área e trabalhar com saúde baseada em evidência é algo que para mim é bastante tranquilo. E a diferença da psicanálise com essa área das ciências da saúde é bastante tranquilo para mim. Mas pelo que eu estou vendo, não é tranquilo na internet e eu estou aqui para ajudar você a pensar melhor sobre esse assunto. Bom, vamos lá. Eu vou começar pela saúde baseada em evidências. Ela é uma prática bastante difundida hoje em dia no mundo, que propõe que os profissionais de saúde só trabalhem com evidências científicas para guiar a sua prática, o que é completamente adequado. Porque nós estamos falando de práticas em saúde, que devem ser, de fato, baseadas em ciência da melhor qualidade. Tá? Mas a saúde baseada em evidências, ela tem, assim como a psicanálise, ela tem também um tripé importantíssimo. Tá? A saúde baseada em evidências leva em consideração as melhores evidências disponíveis, as melhores evidências científicas disponíveis, a opinião, o interesse do paciente e a realidade clínica do profissional. Então são três elementos que precisam ser levados em consideração quando alguém decide tratar o seu paciente pela saúde baseada em evidências. Então, práticas clínicas guiadas pela ciência devem levar em consideração o interesse do paciente, a experiência do profissional e as evidências científicas. Dito isso, quando alguém chega na internet, faz livro, faz artigo por aí falando a psicanálise não funciona,
tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de colocação, né? Eu diria que ela é minimamente irresponsável. Primeiro porque a psicanálise ela é uma prática que não funciona nos padrões do que seria, né, uma prática de saúde. Primeiro, porque a psicanálise não tem a saúde como seu alvo. Tá? Tanto o conceito de saúde, né, quanto a sua busca, ela não bate com os princípios da psicanálise. A saúde, né, especialmente da forma como a Organização Mundial de Saúde propõe, né, que é uma forma de manter a saúde no âmbito biopsicossocial, né, seria o perfeito equilíbrio. Isso na psicanálise não cabe. Na psicanálise a gente não trabalha com uma proposta de certa forma moralizante, que é o que a saúde traz. Tá? Em psicanálise não é possível você dizer que as pessoas estejam em completo equilíbrio, porque isso não é compatível com a subjetividade. Na psicanálise a gente trabalha a subjetividade exatamente como sendo o ponto de desequilíbrio da existência humana. E daí eu não posso dizer que a psicanálise vai restabelecer saúde de pacientes. Dito isso, é importante entender que se a psicanálise for ciência, e não vou entrar aqui nesse mérito, há estudiosos que dizem que a psicanálise é sim uma ciência humana aplicada na clínica, mas eu não vou entrar nesse ponto. Eu sei que a psicanálise não é uma ciência da saúde, porque a saúde não é um termo que a psicanálise pode seguir como sendo um objetivo clínico válido para a psicanálise. Mas eu posso dizer para você que as ciências da saúde deveriam tomar muito cuidado quando tratam de psicanálise. Quando alguém que se diz cientista fala que psicanálise não funciona, vai ter como um bom cientista de explicar quais são os desfechos que essa pessoa quer dizer. É como se eu chegasse e falasse assim: eu tenho aqui um cozinheiro e um pintor, e eu posso dizer para vocês que cozinheiro não funciona, mas ele provavelmente não vai funcionar para pintar a parede em comparação ao pintor. Então tem que tomar um certo cuidado. Se você está falando que psicanálise não funciona para o quê? O que você está estudando que está comparando psicanálise com outras coisas? E mais, será que dá para comparar a psicanálise com as outras práticas? Bom, em geral, a gente vê esses colegas, esses cientistas, falando que psicanálise comparado à psicoterapia não funciona. Mas não funciona para promover saúde? Se for isso, parabéns, você chegou ao óbvio. A psicanálise, ela até pode atingir a saúde mental de alguns pacientes, mas isso é efeito colateral. O que a psicanálise busca é que o paciente tenha completa liberdade sobre o seu psiquismo, ou o máximo de liberdade possível, a respeito daquilo que ele não pode controlar enquanto existência. Que se existe uma forma única dessa pessoa existir no mundo, se existe um motivo dos seus sintomas acontecerem de maneira implacável, que essa pessoa tenha alguma liberdade de escolher como esse sintoma vai acontecer na sua vida. Em quais objetos esses sintomas vão incidir? Em quais pessoas essa pessoa vai se relacionar? Quanto de energia essa pessoa quer desprender, ou sofrimento, ou alegria, ela quer lidar com esses sintomas. Então daí vem a importância de saber que psicanálise, ela, se for ciência, não é com certeza uma ciência da saúde. E ela não pode ser comparada com psicoterapia. E daí vem a primeira grande diferença entre psicanálise e psicoterapia. O nome psicoterapia já diz muito. A terapêutica no psiquismo da psicoterapia busca um tratamento do sintoma que o torne o mais adaptado possível para a vida do paciente. De preferência até desaparecido, sumir com o sintoma. E a psicanálise, vocês já devem saber que não tem nada a ver com isso. O sintoma na psicanálise, ele é analisado, ele não é debelado. Se o sintoma em psicanálise ele reduzir, é um efeito colateral, porque ele foi analisado no processo analítico. A pessoa sabe mais a partir de si, partindo dos seus sintomas. E dali a pessoa tem possibilidades de seguir seus sintomas de maneiras diferentes. Ou de trocar sintomas por outros, ou de viver a sua existência
com outras práticas. E isso não tem nada a ver com cura de sintomas. Isso tem a ver com um processo analítico que não é saúde mental. É outra coisa. E aí, na psicoterapia, os alvos terapêuticos são muito específicos. Melhora-se os sintomas, adapta-se a pessoa para a sua realidade. A psicanálise não propõe nenhum tipo de adaptação. A psicanálise propõe que a singularidade da pessoa seja melhor compreendida por ela e, né, que seja aplicada da maneira que a pessoa achar mais ética possível na sua vida. A psicanálise propõe uma certa liberdade de existir, enquanto a psicoterapia propõe um certo encaixe na realidade social. E aí você pode me perguntar, qual é o melhor? E aí, né, eu vou agir como os cientistas deveriam ter agido desde o começo. Eu vou te perguntar, melhor para quê? Porque se você quiser adaptar uma pessoa, uma psicoterapia é melhor. Agora, se você quer que essa pessoa tenha uma liberdade em relação aos seus sintomas, eu indico a psicanálise. Se você quiser que a pessoa tenha uma capacidade de pensar melhor sobre o que acontece com ela, eu indico a psicanálise. Agora, se a pessoa não quer pensar nada, ela quer simplesmente debelar seus sintomas e ponto, eu indico a psicoterapia. Então, eu digo para vocês que essa briga que está rolando na internet sobre psicoterapia ou psicanálise, ela de certa forma é burra, porque ela parte do princípio de que a psicanálise e a psicoterapia são comparáveis, e elas não são. Eu diria até que a indicação delas é totalmente diferente, e só diz que psicanálise ou psicoterapia é melhor ou pior, né, sem dizer qual é o desfecho que você está querendo para o paciente. Só vai dizer isso quem ou é mal intencionado ou simplesmente totalmente despreparado para comparar uma coisa que não conhece com outra. E, ao meu ver, tem mais a ver com lógica de mercado, promoção de profissão e outras coisas mais. Eu, como médico, e eu como alguém que trabalha também com saúde baseada em evidência, mas também como psicanalista, que tenho uma prática clínica em psicanálise que eu já desenvolvo há 20 anos, eu posso dizer para você que a psicanálise, ela não é uma psicoterapia, ela não se presta para aquilo que a psicoterapia se presta, e ela é uma prática própria. E digo mais, tá, gente? A psicanálise, ela não é simplesmente uma prática clínica. A psicanálise é todo um campo do saber humano que surgiu aí há um pouco mais de 100 anos com Freud. Na verdade, não só com Freud, com outros psicanalistas que também iniciaram. Né? Tem a ver um pouco com esse movimento. Eu estou colocando a psicanálise aqui mais ampla, não só a lacaniana ou a freudiana, mas de todas as linhas de psicanálise. A psicanálise, ela é ampla, e ela não está no mundo para ser uma simples prática clínica ou ciência simplesmente. O discurso psicanalítico, ele contribuiu e continua contribuindo muito nas ciências sociais, como uma contribuição transversal a várias ciências sociais. Né? A sociedade hoje tem muito do que ocorre nela hoje, e formas de ver e ler a sociedade, deve-se muito à psicanálise, deve-se muito, tanto ali no marketing, quanto na sociologia, quanto na política, religião, filosofia. Tem várias áreas que hoje em dia têm muito a ver com a psicanálise, né, enquanto pensamento da compreensão da existência humana, da maneira como o humano se porta, tanto no seu individual, no psíquico, no singular, quanto ali na psicologia das coletividades. Tá? Então, é muito importante que vocês compreendam que a psicanálise, ela não é uma simples prática clínica, e que comparar a psicanálise com ciências da saúde é um absurdo. Não deveria acontecer, é geralmente resultado de muita irresponsabilidade de falar sobre aquilo que não se entende. A formação analítica, ela é bastante complexa, e duvido muito que esses coleguinhas aí, cientistas, tenham se debruçado o suficiente sobre a psicanálise para entendê-la a ponto de fazer uma comparação que preste. Tá? Minimamente, os estudos que eu vi até o momento sobre a comparação de psicanálise com psicoterapia levaram em consideração desfechos que são de saúde, né? Debelar sintomas, melhoras de quadros. E não é isso que a psicanálise propõe como a sua principal função. Né? Esses são efeitos colaterais da psicanálise. Né? São bem-vindos?
são, na maioria dos casos, são muito bem-vindos, mas não é o alvo da psicanálise enquanto experiência clínica. Na realidade, né, se essas pessoas fossem mais responsáveis, ela iria estudar um pouquinho mais de psicanálise antes de ficar afirmando por aí que é pseudociência ou qualquer coisa do tipo. Apesar de ter alguns colegas que falam que psicanálise é uma ciência humana, eu diria que a psicanálise é muito mais do que a ciência. Você pode ter uma ciência, né, uma ciência humana que usa a psicanálise como seu objeto, né? Ela se presta a isso, como eu disse para vocês, a psicanálise é muito transversal e permite, por exemplo, que seja uma forma de trabalhar ciências humanas. Mas, né, eu digo para vocês que a psicanálise é muito mais ampla. É um discurso que pode ser utilizado em vários outros campos dos saberes humanos e que precisa ser respeitado com a grandiosidade que tem. Então, eu espero que esse vídeo ajude você a pensar um pouco mais sobre psicanálise, né, que você possa responder do lugar de psicanalista, não só para os seus pacientes, mas para qualquer um que venha te perguntar sobre a diferença entre psicanálise, psicoterapia e outras ciências da saúde, né, e que isso, de certa forma, me deixa um pouco mais seguro para tratar desse assunto. Eu queria agradecer por ter chegado até aqui nesse vídeo. Se você gostou, dá um like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Considere se inscrever no nosso canal para ter acesso aos nossos vídeos mais rapidamente. A gente tem a pretensão de estar postando toda semana. E meu muito obrigado e até a próxima.